Olá, continuando nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos responder hoje a 12ª pergunta que está lá no compêndio. O que é a tradição apostólica? Na aula passada nós vimos aí que o porquê e o como essa deveria ser transmitida a revelação, certo? E a tradição apostólica foi um meio usado, de se transmitir a revelação de Deus, certo? E que nos proporcionou até mesmo ter a Bíblia hoje, ter o Novo Testamento escrito hoje, certo? Foi graças a ela. Então, basicamente, essa tradição apostólica são os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus, da sua vida, de tudo aquilo que ele fez, e os apóstolos passaram depois, certo? Quando Jesus dá a ordem aí de pelo mundo, Então, tudo que os apóstolos aprenderam, eles passaram fielmente às outras pessoas, às primeiras comunidades, correto? Um exemplo disso é Paulo. Paulo, em 1 Coríntios 13, em 1 Coríntios 11, 23, se eu não me engano, se eu estiver errado, eu coloco aqui depois a passagem certa, ele vai dizer lá, eu vos transmiti o que eu recebi do Senhor. Mas veja, Paulo nunca conheceu Jesus. Paulo não teve contato com Jesus. O que ele ficou sabendo sobre Jesus foi o que os apóstolos falaram, Foi o que ele aprendeu dos apóstolos, certo? Mas veja, ele não disse que foi o que eu recebi de Pedro, foi o que eu recebi dos apóstolos. Não, foi o que eu recebi do Senhor. Então é claro ali que a tradição apostólica, o ensinamento do que os apóstolos passaram, é o ensinamento de Jesus. Então a tradição apostólica ela tem que ser respeitada e ela tem que ser valorizada da mesma forma como a Bíblia é valorizada. Graças à tradição apostólica nós temos o Novo Testamento escrito, certo? Então a Bíblia só existe porque existe a igreja e não o contrário, certo? Não estou desvalorizando a Bíblia de maneira nenhuma, é a palavra do Senhor, tá? Mas ela só existe porque teve essa tradição, esse respeito, essa fidelidade na transmissão das coisas que foram faladas, que foram passadas, correto? Mas por que eu não posso usar só a Bíblia? Veja, o próprio João, no capítulo 21, versículo 25, ele vai dizer: Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Então, muita coisa do que Jesus fez, os pontos principais da vida de Jesus, do que ele falou, daquilo que ele fez, está na Bíblia, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas o próprio João reconhece que muita coisa que não daria para escrever tudo. Tá? E essas coisas que talvez não foram escritas, foram passadas através da tradição oral, certo? E isso foi acolhido pelas primeiras comunidades, tá? E passado e vivido, E isso começou o cristianismo, começou a igreja da maneira que nós vemos hoje. Graças a essa fidelidade aos ensinamentos dos apóstolos, é que nós temos a igreja hoje, certo? E existem 5 métodos que essa tradição foi passada, foi transmitida. O primeiro é a pregação dos discípulos, dos seus sucessores, enfim. O segundo é o testemunho, certo? Porque, como eu disse no ano passado, não basta só você falar, você tem que dar o exemplo com a vida. O terceiro são as instituições. O quarto é o culto, tá? O culto de latria que nós damos a Jesus é bíblico, está no Novo Testamento, por exemplo. O dia, o domingo, é bíblico. Fala, não vou lembrar agora a passagem exata, mas depois eu deixo. Vai falar sobre os cristãos se reuniram no primeiro dia da semana, certo? Que é o domingo. Okay? Então tudo é bíblico. O que nós fazemos hoje não foi inventado da nossa cabeça. Foi passado através da tradição oral ou escrita, que é a Bíblia, certo? E o quinto ponto é através das Escrituras.
certo? Então essas são as 5 maneiras. E o porquê que se deve valorizar, né, essa tradição também? Existem diversas passagens na Bíblia, eu vou deixar algumas aqui, que falam sobre isso, né, a importância de se transmitir, né, de maneira fiel o que foi ensinado por Jesus, a importância de se observar a tradição. Tá? Então são diversas passagens que valorizam isso. Infelizmente, após a separação, alguns irmãos aí de outras denominações abandonaram isso e ficaram só com a Escritura. Mas fato é, se não existisse a tradição, não existiria a Escritura. Tá? Em outras palavras, se não existisse a igreja, não existiria a Escritura. A Bíblia só existe porque existe a igreja e não o contrário. Certo? Então, valorizemos a tradição da igreja, né? Estudemos aí a tradição da igreja, essa tradição que ajudou a manter a unidade da igreja nos momentos difíceis. Né? O próprio credo que nós católicos rezamos, ele foi montado através da tradição, creio em Deus Pai, né? Enfim, o credo inteiro ele foi feito através dos relatos, dos documentos, certo? Da tradição oral. Tá? Tem até um exemplo, né, nos séculos 2 e 3, né, da igreja, eles tiveram os problemas com os gnósticos. Tá? Então, no livro, que é um documento, acho que é um segundo, né, Dei Verbum, tem o link dele no site do Vaticano, mas esse daqui ele é o texto e o comentário dele. Tá? Aí vocês teriam que comprar, da Paulinas. Certo? Ele tem 2 exemplos, né, de texto que usa a tradição como meio de defesa de fé, da fé cristã. O primeiro é de Santo Ireneu de Leão. Todo aquele que queira ver a verdade pode encontrar em cada igreja a tradição que os apóstolos pregaram no mundo inteiro. O segundo é de Tertuliano. Toda doutrina que está em conformidade com aquelas igrejas apostólicas deve ser considerada como verdade, pois indubitavelmente o que as igrejas receberam dos apóstolos, isso foi recebido de Cristo e Cristo de Deus. Então veja a importância da tradição. Se você quer reconhecer se a igreja católica, né, que realmente segue fielmente e realmente o que Cristo quis, ver tradição. Se a igreja está pregando alguma coisa fora da Bíblia, fora da tradição de sempre, essa igreja está com algum problema, essa igreja não pode ser reconhecida de fato. Ok? Então, valorizemos mais a tradição apostólica da igreja, né? Estudemos um pouco mais isso e vamos ver aí a grandeza. O que nós temos hoje foi graças à fidelidade e à tradição passada dos apóstolos até os nossos dias. Deus abençoe.